Olá, todo mundo. O jogo é Don't Starve e eu vou tentar solar a B-Queen, né? É lógico que o método não é. O método é bom, mas a jogadora não é das melhores. Eu tô mostrando os mods. Eu tenho Fixed Many Items, mas ele fica habilitado, mas não tô usando. Vocês vão ver pela quantidade de dano que eu tomo, ok? Eu fiz essa estrutura, como funciona, tá? Você faz a estrutura e você põe um labirintozinho para as abelhinhas que a biquinha spawna percorrerem. No chão dessa parte que ao entorno do casulo da biquin, tem aquele piso de cobblestones que eu não sei qual é a tradução, mas ele serve para você andar mais rápido, né? Como funcionam essas abelhinhas? Elas procuram uma abertura para ir. Então você sai pela portinha e fecha a porta e elas vão procurar o caminho mais próximo para chegar até você para poder te atacar. Enquanto isso você bate na Biqueen. Assim, é um método bem usado. O que eu fiz, ele tem assim, alguns defeitos, por exemplo, o labirintozinho ele poderia ser maior, as abelhas iam ficar mais tempo lá. E o quadrado do casulo da Biqueen também poderia ser maior. Mas eu não queria chegar até muito longe do jogo sem fazer. E eu não fiz base nem nada, então eu tava sem muitos recursos, né? Então eu fiz o que deu. É lógico que eu tive uma dificuldade, foi a terceira tentativa. Eu nunca tinha matado a Biqueen, eu tenho quase 800 horas de jogo, mas eu sempre gostei mais daquele joguinho de casinha, sabe? De montar a base e tudo mais. E tem muito pouco tempo em que eu tenho me interessado pelos bosses. A Biqueen desses bosses é o segundo boss que eu enfrentei. Primeiro foi o Dragonfly, depois a Biqueen. É lógico que toda estação a gente enfrenta o boyzinho da estação, mas eles são mobs especiais, não chegam a ser bosses. E aí, assim, ela dá um dano muito bizarro. E você tem que saber que você vai tomar aquele dano, né? Por isso, a Wigfrid ela é muito legal porque ela tanca, né? Ela ganha um pouquinho de vida. Ela ganha um pouquinho de vida e ganha sanidade. Eu nem tenho perdido a sanidade. Eu não sei se a Biqueen não tira a sanidade. Eu tô por fora disso. Eu tô vendo que ali eu tô perdendo um pouquinho, mas nada muito significativo. Agora, quanto ao dano, ela ganha, sei lá, acho que um pontinho ou meio pontinho de vida a cada hit, ou a tantos hits ela ganha alguma coisa e tal. Mas então ela é um char do Don't Starve que serve para tancar, né? Ela não é o mais forte, o Wolfgang é o mais forte. Eu não conheço muitos outros personagens, embora eu tenha várias horas de jogo. Eu só joguei com a Wig, a Willow e a Wurt, porque, sei lá, não me chamou a atenção jogar com os outros. Então eu não conheço, não faço as receitas especiais, não tenho essas coisas, não tenho, sei lá, arma que comba com a chuva, arma de raio que comba com a chuva e tal. Eu nunca parei para fazer. Talvez eu faça em algum momento do jogo, mas não é a prioridade. Eu curto jogar de Wig. E pelo que eu tenho visto das lives e tudo mais, as pessoas conseguem jogar com qualquer char. A dificuldade aumenta, mas não é impossível, né? E eu acho que depois do Wolfgang, talvez a Wig seja a mais legalzinha, assim, a mais tranquila de enfrentar. Não sei, né? Talvez seja uma questão só de se identificar com o char, né? Então, assim, ela é um char que serve para tancar coisas porque ela ganha um pouquinho de vida. Mesmo assim,
essa redinha que ela tá usando na cabeça é a armadura essencial, ela é indispensável para você enfrentar a Bee. Cada uma delas tanca 1050 de dano, né? E eu tô usando um mod em que você tem um stack das armaduras, você faz stack de tudo, né? De ferramenta, armadura e tudo mais. A meu ver, isso não é apelão, né? Não é nada fora do comum. Você só tem o benefício de não ocupar o teu inventário. Mas mesmo assim, eu tenho uma quantidade de slots vazios ali que eu teria trazido 6 dessa de boa. Talvez só não tivesse o feeling de trocar quando eu fosse perder ou ganhasse mais dano. Mas, pra mim, a Bee foi difícil de qualquer forma, né? Então, assim, eu fui com 6 redinhas dessa. E, e provavelmente nas próximas tentativas eu não iria com 6. Eu vi depois que terminou que, na verdade, 6 é muito pouco. Eu fui com 6 redinhas e 33 pierogies. Eu acho que eu usei 31 pierogies. E comi o último. Não, eu usei 31. Quando a Bee morreu, eu usei mais um pierogi. E depois, sei lá, eu quase morri com as abelhinhas dela no final. E usei os outros. Então, eu usei 33 pierogies para derrotar ela. E 6 redinhas. Foram pouquíssimas redes, na verdade. Eu termino com 20% da última redinha, né? Se eu tivesse tomado mais dano dela, e olha que eu tomei dano pra caramba, mas se eu tivesse tomado mais dano dela, provavelmente eu teria morrido. Provavelmente não, né? É certo que eu teria morrido. Bem, a Bee, eu não sei se ela tem 2 ou 3 fases, eu não lembro. Eu sei que na primeira fase ela é tranquila, você só fica fugindo das abelhinhas, né? Você foge ali. E a única coisa que eu errei, a única coisa não, né? Uma das coisas que eu errei para enfrentar a Bee é que eu não esperei as abelhas se juntarem, né? Amontoar. E aí, o que acontece? Você passa para dentro da estrutura e uma abelha ou 2 abelhas ficavam do lado de fora e isso é muito ruim. Então, um dos pontos que tem que mudar é que eu tenho que ter paciência e a pessoa que for enfrentar a Bee, ela tem que ter paciência, saber que as abelhinhas elas têm que estar juntas, né? Para quando você for sair da, da portinha, elas não saírem com você, né? Depois que ela chega a 10k de vida, ela tem um grito de guerra que dá um speed maior para as abelhas e as abelhas vão atrás de você correndo. Eu acho, vocês vão ver que eu tomei bastante dano, mas não foi a etapa mais difícil. Aliás, eu acho que se você pegar o jeito, ela não é tão difícil assim. É uma questão de tentar e tentar, né? Nessa hora, né, nessa fase 3, existe um método de que você vai correndo de um lado para o outro até as abelhas, até essas abelhinhas atacarem você. E aí quando elas atacam, você esquiva, né? E passa no meio delas, vem correndo para a Bee e bate na Bee. Só que eu tentei fazer isso na minha segunda tentativa e eu não consegui, porque a Bee perdeu o agro. Ela tava, sei lá, com 5k de vida, ela tava com muito pouco de vida. E ela perdeu o agro e respawnou. Deu respawn dela, né? Cara, eu fiquei muito pau, porque eu tava quase lá e tive que começar tudo de novo. Mas é isso, então eu desisti disso e fiquei correndo só por perto dessa basezinha mesmo, né? Não é assim, não é difícil. Você tem que saber que você tem que ter a comida para restaurar a vida, bastante, não é pouca. Eu peguei 33, mas
É, se eu tivesse errado em mais coisas, né? Mais coisas do que eu errei, eu teria precisado de mais que 33. É lógico que as pessoas que enfrentam ela há um tempo tiram de letra, usam menos até, mas eu tomei muito dano. Eu tomei dano demais. E foi isso. Aí nessa hora eu fiquei com medo de que, por estar de noite, né? Eu fosse acender as fogueiras e talvez eu matasse a Biqueen perto de uma das fogueiras e perdesse o loot dela, né? Mas não, vocês vão ver que foi tranquilo, né? Também já estava começando quase a noite e a fogueira de lá de dentro estava apagada e isso também me preocupou bastante, porque como que eu ia kaitar as abelhinhas aí dentro, né, no escuro. Mas vocês vão ver que quando anoitece, a minha pedra termal acaba me iluminando e é o que me segura durante a noite inteira. Então, assim, é muito bizu você colocar duas fogueiras se você for começar. Se for no inverno e você tiver duas fogueiras, você pode começar de noite, eu acho que é mais tranquilo você começar de noite, porque você sabe que vai ser um dia e meio, 2 dias enfrentando a Biqueen. Então você começa de noite, que o fogo já está mais forte e você consegue fazer no tempo certo da fogueira para não te prejudicar e você não morrer pro escuro. E no mais é ter paciência de fugir e saber que você vai levar dano e GG, sabe? Às vezes uma abelhinha passa pela estrutura e tudo bem. Uma, duas abelhinhas passando você consegue levar de boa, mas se várias abelhinhas passarem, desiste, agrupa, entra aí, entra na estrutura, agrupa as abelhinhas e depois foge. Nessa última etapa dela, ela é meio chata porque ela não chega mais perto de você, né? Ela meio que fica protegida pelas abelhas. E aí o que acontece? Eu sei que provavelmente eu teria que esperar as abelhinhas irem para lá e entrar na estrutura e bater na Biqueen dentro da estrutura. Mas eu estava com medo de perder e morrer de novo, né? Porque é muito chato você ter que refazer tudo, né? Enfim, assim, né? Foi a minha terceira tentativa e é lógico que eu dei o rollback nas outras, porque eu não ia refazer as 6 redinhas, mais 30 pierogues para poder enfrentar a Biqueen. Então eu dei o rollback. Mas assim, né? O meu rollback pelo menos não ia começar daí do casulo da Biqueen, né? Muito tenso. Mas foi isso. Essa terceira etapa não é tão difícil, mas eu tomei danos consideráveis. Teve uma hora que eu achei que fosse morrer. Acho que a minha vida desceu bastante. Mas paciência e fugir. Ela tá com 1.700 de vida e tranquilo. Tanto é que eu dou umas 2 voltas dentro disso daí, porque eu não consigo ter uma distância grande das abelhinhas. E aí, se eu passo com as abelhinhas perto de mim, as abelhinhas passam pela porta junto comigo. Então, esse daí foi um defeito muito grande dessa estrutura, porque era para esse círculo, para esse quadrado em volta do casulo ter sido bem maior, para dar tempo, para dar espaço entre mim e as abelhas, mas não consegui. Amanhece tranquila, ela tá com 1.200. Eu acho que aí eu já consigo sair sem as abelhas. Tô com 80 de vida, um medo do caramba. Mas eu consigo uma distânciazinha. E se eu não me engano, é aí que eu já consigo bater nela. Eu até erro porque eu fiquei animada. Eu erro e bato com a bengalinha, mas aí eu já consigo tranquilamente, né? Então é isso. Vamos lá. Agora vou procurar o próximo boss. Tchau, tchau.